Imagina passar metade de um ano treinando, operando, tipo numa zona de risco matemático tão absurda que a literatura científica praticamente garante que uma lesão estrutural severa vai acontecer. Uhum, é aquele ponto em que o tecido simplesmente rompe, né? Exatamente. O corpo sendo levado ao limite absoluto, o estresse acumulado estourando todos os gráficos de segurança imagináveis. Mas e se ao invés de quebrar, a pessoa atravessasse todo esse período e saísse completamente ilesa? Nossa, sem nenhuma lesão? Nenhuma lesão, nenhuma quebra. Bom, é exatamente esse limite biológico aparentemente impossível que nós vamos investigar na nossa análise de hoje. O que, convenhamos, nos força a repensar fundamentalmente como a gente entende a resiliência humana. Porque, durante décadas, a ciência esportiva operou com uma lógica muito linear, sabe? Aplica uma carga excessiva e o tecido rompe. Simples assim. É a lei da física, né? Pois é, mas quando a gente passa a observar esses fenômenos modernos de condicionamento extremo, essa linha reta que a ciência conhecia começa a se curvar, e muito. Total. E acho que o maior laboratório do mundo para essa quebra de paradigma hoje é a explosão colossal do treinamento de functional fitness ou o famoso CrossFit para quem nos ouve. Com certeza. E só para dar uma dimensão do que a gente está falando aqui, essa não é mais uma tendência de nicho onde algumas pessoas levantam peso em garagens adaptadas. Não mesmo, virou uma indústria gigante. Exato. Desde 2005, o número de afiliados cresceu 1000 vezes. Tipo, saltou de um único espaço para mais de 13 mil ao redor do globo. É um crescimento bizarro. E com a profissionalização, né, vieram as competições de elite, e ali a tolerância à dor disputa espaço com prêmios em dinheiro que ultrapassam brincando a marca de $1 milhão. E esse salto financeiro, junto com a popularidade, muda toda a ecologia do esporte. Porque, com quantias muito substanciais e patrocínios pesados em jogo, os limites da fisiologia são testados de maneiras que os protocolos tradicionais de laboratório mal conseguem acompanhar em tempo real. Ficam obsoletos, né? Totalmente. O corpo de um atleta de elite nessas condições se torna uma máquina operando constantemente na linha vermelha. E é justamente para tentar decifrar o manual dessa máquina que nós trouxemos a nossa fonte principal de hoje. O material base desta nossa investigação é um estudo de caso fenomenal publicado em 2019, conduzido pelo pesquisador Tibana e seus colegas na revista científica Sports. Um estudo incrível, diga-se de passagem. Sim, eles fizeram algo raríssimo. Eles acompanharam dia a dia, durante 38 semanas ininterruptas, o treinamento de uma atleta feminina de elite. 38 semanas é muita coisa para um monitoramento tão detalhado. Demais. Então, a missão deste nosso mergulho é destrinchar como é possível manter o equilíbrio fisiológico ali, na beira desse precipício da exaustão e, talvez o mais surpreendente para quem gosta de tecnologia, como dados incrivelmente simples e baratos podem substituir painéis de exames de sangue que custariam, assim, fortunas. Sim, a beleza está na simplicidade. Ok, vamos desvendar isso, porque a profundidade desse acompanhamento revela coisas chocantes sobre o corpo humano. E a grande barreira inicial que esse estudo precisava quebrar a própria métrica, né? Porque no esporte tradicional, a quantificação do estresse é relativamente limpa, muito mais fácil de isolar. Sim, como assim? Pensa num maratonista. Ele tem o ritmo e a quilometragem. Um levantador de peso olímpico tem a tonelagem total movida no dia, mas o treinamento funcional de alta intensidade, ele é caótico por design. Ele mistura tudo, né? Em um intervalo tipo de 20 minutos, o praticante executa um levantamento de peso olímpico com carga máxima, aí já salta para uma barra fixa para fazer movimentos ginásticos super complexos. Que exigem muita coordenação motora. Isso. E termina no remo, exigindo a capacidade pulmonar de um nadador de elite. Tentar medir o impacto disso usando só o que a gente chama de carga externa, ou seja, os quilos na barra ou a distância percorrida, é inútil. Não conta a história toda. Exato. Pensa, é tipo avaliar o estresse de um chefão de um restaurante 5 estrelas, contando apenas quantas panelas ele sujou durante a noite. Adorei essa analogia. Né? A quantidade de panelas não mostra a pressão psicológica, o calor da cozinha, o tempo correndo. A verdadeira sobrecarga, o que importa mesmo, é a carga interna. Perfeito. O peso da barra suja a panela, mas o estresse celular, a inflamação ali no tecido muscular,
A depressão de glicogênio e a resposta hormonal, isso é a pressão na cozinha. E para a gente entender a temperatura com a qual essa atleta do estudo operava, os parâmetros físicos dela são um excelente ponto de partida. Os dados da protagonista são surreais. Não deixam margem para dúvida sobre o nível de elite que a gente está falando. E quais eram esses números, só para ilustrar? Bom, estamos falando de uma mulher de 34 anos, pesando 67 quilos. Ok. Com esse peso corporal, as marcas de força máxima são assustadoras. 130 quilos no agachamento traseiro, 112 no agachamento frontal e 95 quilos no clean and jerk, que é aquele clássico arremesso olímpico. Nossa, é uma força brutal para 67 quilos. E tudo isso mantendo uma cadência de 188 sessões de treino ao longo daquelas 38 semanas. Dá uma média esmagadora de 5 dias de treino super rigoroso por semana. É insano. E como os pesquisadores conseguiram medir esse desgaste brutal todo santo dia sem, conectar fios a ela ou furar o braço dela a cada treino? Pois é. Eles usaram um conceito chamado Session RPE, ou a percepção subjetiva de esforço da sessão. Porque os cientistas precisavam de um espelho que fosse muito fiel ao desgaste metabólico e neurológico. E como funciona na prática? Muito simples. 30 minutos depois do fim da sessão, a atleta avaliava a intensidade geral daquele treino numa escala modificada de 0 a 10, a escala de Borg. Uhum. E aí, esse número era multiplicado pela duração total do treino em minutos. Isso resultava em uma pontuação de unidades arbitrárias. Entendi. E é aí que muita gente, muitos que estão nos ouvindo podem questionar, mas uma notinha mental de 0 a 10 tem alguma validade científica contra, um exame de lactato no sangue cheio de precisão? É a primeira dúvida de todo mundo. Mas a literatura mostra que sim. Porque o cérebro humano, principalmente quando ele é altamente treinado, é um integrador absolutamente perfeito. Ele pega a dor muscular, a falta de ar, a fadiga do sistema nervoso central e compila tudo isso num único número, de 0 a 10, com uma precisão cirúrgica. É incrível, né? E agora que a gente entende que eles conseguiram mapear essa carga interna diariamente de um jeito fácil, a gente precisa olhar para os limites dessa matemática. Porque a questão passa a ser tentar prever quando o sistema vai derreter. Exatamente, o que nos introduz a uma métrica que domina a ciência esportiva moderna hoje em dia, a proporção de carga aguda versus crônica, ou o ACWR. O famoso ACWR. Isso. Essa é a bússola dourada para tentar prever lesões. E o racional biológico por trás disso é genial. A carga aguda representa a fadiga atual do corpo, geralmente o estresse acumulado ali na última semana de treino. Certo. Já a carga crônica representa o estado de condicionamento, ou seja, a armadura que aquele atleta construiu, que é avaliada pela média das últimas 4 semanas. Então você divide a fadiga de uma semana pelo condicionamento das últimas 4, e isso diz se a fadiga está superando o condicionamento. E tem uma regra de ouro aí, estabelecida pelos fisiologistas ao longo de anos de pesquisa. Essa regra diz que o ACWR tem uma zona segura muito estrita, que varia entre 0,8 e 1,3. É a faixa verde ali do gráfico. Isso. Abaixo de 0,8, o corpo está perdendo adaptação, destreinando. Mas acima de 1,3 significa que o volume de treino aumentou rápido demais. E é aí que o risco de uma lesão grave dispara quase que na vertical. É o sinal vermelho gritando desesperadamente que o tecido vai ceder a qualquer momento. E o que torna os números desta atleta específica absolutamente desconcertantes é justamente isso. Durante a preparação intensa dela, a média semanal de carga interna já era uma coisa brutal. Ficava fixada em mais de 2.000 unidades arbitrárias. O que já é altíssimo. Muito. Mas quando foi se aproximando ali da fase classificatória para os eventos regionais, a carga simplesmente disparou para mais de 3.170 unidades numa única semana. Nossa! O índice ACWR dela ignorou completamente aquela janela segura de segurança. Começou a oscilar de forma muito errática, indo de 0,2 até impressionantes 2,2. Meu Deus, 2,2 é garantia de lesão na teoria clássica. Pois é, aqui é onde a coisa fica realmente interessante.
Em 50% das 38 semanas documentadas no estudo, ela esteve fora da zona segura. Durante metade de quase um ano inteiro, a matemática dizia categoricamente que as articulações deveriam falhar ou um músculo deveria estourar. E o resultado disso? 0 lesões. Nenhuma. E aí vem a grande pergunta que dá um nó na cabeça. Como isso é possível? Se esse modelo matemático que rege a preparação de times inteiros, tipo futebol europeu, basquete na NBA, se ele previa um colapso iminente, a gente está diante de uma falha do modelo para atletas de elite. Ou será que ela tem genes de mutante, algum mecanismo de compensação que a equação simplesmente não captura? Olha, isso levanta uma questão muito, muito importante sobre a diferença entre a estatística de grandes populações e a fisiologia individual extrema. Não dá para colocar todo mundo na mesma caixa. Exato. O modelo do ACWR não está errado de forma alguma, mas ele às vezes omite o fator modificador do condicionamento basal extremo dessa galera de elite. A gente precisa parar de pensar na aptidão aeróbica e na força muscular como um simples balde que você enche de fadiga e esvazia com descanso. Tá, e qual seria a melhor forma de visualizar isso? Pensa nisso como um interruptor dimmer. Sabe aqueles botões de girar que regulam a intensidade da luz? Ah, sei sim. Então, o condicionamento atua como esse regulador da suscetibilidade à lesão, o que a gente chama na literatura de efeito protetor do treinamento crônico. Ah, entendi. Então a carga crônica protege contra os picos agudos. Precisamente. Quando uma pessoa comum, ou mesmo um atleta amador muito bom, atinge um pico de 2,2 no ASW, a integridade da estrutura física falha mesmo. Os tendões não têm rigidez suficiente para absorver toda aquela força abrupta e o sistema nervoso perde a capacidade de recrutar as unidades motoras na velocidade certa para estabilizar o joelho ou o ombro. O resultado é torção ou ruptura na certa. Mas para essa atleta de elite do estudo, a carga crônica monstruosa que ela foi acumulando mês após mês, ano após ano, não era apenas fadiga reprimida. Era uma densidade óssea totalmente incomum, uma rigidez de tendão absurdamente alta e vias neurais de recrutamento extremamente eficientes. É como se a carga crônica tivesse funcionado como uma vacina, né? Ela foi tomando doses diárias e cavalares de estresse ao longo de anos, de modo que o teto de tolerância dela se tornou simplesmente impenetrável para esses picos agudos que, nossa, destruiriam completamente um corpo não adaptado. É a armadura invisível dela. Perfeito. Mas, olha só, isso explica muito bem a estrutura mecânica da coisa. Os ossos, os tendões, os músculos, a biologia física dela aguentou o tranco. Sim. No entanto, o corpo inteiro é governado por um sistema nervoso central. O cérebro estava ali no comando dessa máquina operando no vermelho, sofrendo microlesões todos os dias. Como será que a mente e o sistema autônomo dela estavam lidando com todo esse massacre fisiológico? Para acessar essa verdadeira sala de controle invisível, os pesquisadores foram muito espertos e inseriram 2 camadas extras de monitoramento no estudo. A primeira focou em rastrear o sistema nervoso autônomo através da VFC, que é a variabilidade da frequência cardíaca. Que está super em alta agora. Muito! E a beleza metodológica, de novo, é que eles fugiram de laboratórios caríssimos. Eles usaram um aplicativo simples de celular, o HRV4 Training. Toda santa manhã, deitada na cama logo ao acordar, a atleta usava a própria câmera do smartphone para captar a pulsação lá no dedo indicador. Cara, e acho que vale muito a pena a gente fazer um parênteses anatômico rápido aqui para o nosso ouvinte. Claro, vai fundo. Porque a variabilidade da frequência cardíaca é muitas vezes confundida com a simples contagem de batimentos por minuto. E não é a mesma coisa. De jeito nenhum. A VFC não mede o quão rápido o coração está batendo. Ela mede a variação de tempo em milissegundos entre um batimento e o próximo. E é contra-intuitivo, porque se o intervalo entre os batimentos for idêntico, cravado, como um metrônomo super rígido, isso é na verdade um mau sinal. É um sinal de que o sistema nervoso simpático, que é aquele do mecanismo instintivo de luta ou fuga, está em alerta máximo, dominando as reações do corpo. O nível de estresse é total. Exato, o corpo está travado. Agora, se houver uma variação, tipo um batimento demora um pouquinho a mais que o outro, flutuando,
significa que o nervo vago está atuando bem. O sistema parasimpático está ali relaxado, assumindo o controle e promovendo a recuperação do atleta. Uma explicação vital para a gente entender os dados. O parâmetro específico extraído matematicamente dessa variação toda chama-se LN-RMS-SD. Ele reflete de forma direta essa dominância parasimpática matinal. O quão recuperada ela estava. Certo. Mas além dessa métrica biológica no dedo, eles aplicaram a segunda camada de controle. Um questionário de bem-estar puramente subjetivo, de 5 pontos. Todo dia também. Todo dia. A atleta pontuava de 1 a 5. Coisas como a percepção de fadiga, a qualidade do sono na noite anterior, os níveis de dor no corpo, o estresse mental e o humor geral. Isso gerava uma nota máxima de 25 pontos no total. E os resultados dessa avaliação dupla, olha, trazem um nó lógico ainda maior do que a própria ausência de lesões que a gente comentou. Por quê? Porque, considerando aqueles picos gigantescos de treino e um ACWR que estava completamente fora de controle da zona verde, seria muito esperado, quase óbvio, que o sistema nervoso dessa atleta estivesse em colapso, né? Sim, frito. E o bem-estar dela lá no chão. Mas a média geral de bem-estar reportada por ela se manteve incrivelmente sólida, cravada em 19,4 pontos, de um máximo de 25. É um nível de bem-estar ótimo para qualquer pessoa comum. Sim, e o mais impressionante, os dados de carga de treinamento não mostraram absolutamente nenhuma correlação estatística com a percepção de dor que ela sentia ou com o humor dela, e nem mesmo com a resposta biológica do sistema nervoso vagal que o aplicativo media. Zero conexão matemática. Loucura, né? O gráfico da carga de treino dela parecia uma cordilheira de montanhas cheia de picos afiados, enquanto o gráfico de bem-estar e da própria variabilidade cardíaca era praticamente uma planície super estável. Cara, é literalmente como observar a telemetria de um carro de Fórmula 1 na pista, mostrando no painel que o motor está derretendo a 15 mil rotações por minuto, os pneus estão completamente em frangalhos, despedaçando, mas aí o rádio abre e a voz do piloto soa super serena, dizendo que parece um passeio relaxante de domingo no parque. Como que a biologia consegue explicar essa desconexão entre um corpo que está sob ataque severo e uma mente que reporta conforto? O que é fascinante aqui, e acho que é a chave de tudo, é o poder da neuroplasticidade e da habituação profunda lá no córtex cerebral da atleta. O cérebro se acostuma. Muito mais do que apenas se acostumar. O cérebro é, acima de qualquer coisa, uma máquina de predição focada em pura sobrevivência. Quando ele é exposto a um estímulo extremo de dor e de fadiga de uma forma muito consistente ao longo de anos e anos, ele literalmente recalibra os limiares de percepção. Entendi. Usando o quê? Endorfinas? Isso, através de neurotransmissores como a dopamina e as endorfinas endógenas. O alerta de dor, na verdade, não é uma medida exata e objetiva de dano tecidual. A dor é uma opinião do cérebro sobre o nível de perigo que o corpo está correndo. O cérebro altera o significado do sinal que o corpo envia. Exato. Na literatura avançada na fisiologia do esporte, há um fenômeno muito documentado onde o declínio da capacidade física real, tipo assim, a perda de potência ou de altura num salto vertical, medido na plataforma do laboratório, frequentemente ocorre semanas antes de aparecer qualquer alteração visível no questionário de bem-estar do atleta. Ele já está quebrado fisicamente, mas a mente diz que está tudo bem. Sim, o sistema nervoso dessa atleta do estudo simplesmente se reconfigurou por completo. Aquela exaustão monstruosa que enviaria um indivíduo comum como eu ou você para a cama por 3 dias inteiros, Com certeza. foi reclassificada nos centros de processamento de dor lá no cérebro dela como a nova linha de base, a homeostase normal dela. A máquina do corpo dela estava sim operando no limite, mas a percepção interna da máquina havia sido atualizada como um software para não acionar aqueles alarmes de incêndio inúteis o tempo todo. Pode literalmente reprogramar os circuitos biológicos de alerta para manter o motor rodando a todo custo. Com certeza. Mas olha só, decifrando todo esse cenário de quase super-humanos,
A gente precisa trazer esse conhecimento de volta para a realidade de quem nos ouve. É o chão de fábrica, digamos assim. Afinal de contas, a esmagadora maioria das pessoas não está periodizando o treino do ano para disputar as semifinais mundiais de CrossFit, mas sim buscando só mais saúde, longevidade, força para brincar com os filhos. E não se machucar no processo, né? Exato. Então, o que tudo isso que a gente discutiu significa na prática diária? Para mim significa uma libertação fantástica de um problema muito moderno no esporte. A paralisia por excesso de análise. Pode explicar melhor. A cultura do monitoramento obsessivo. A gente vê praticantes totalmente amadores que gastam cifras altíssimas pagando do próprio bolso, avaliações de cortisol salivar matinal, dosagens frequentes de testosterona livre e usando esses wearables super caros no pulso. Aqueles anéis e relógios que mapeiam até a temperatura da pele durante o sono, né? Sim. Tudo isso acreditando piamente que só com esse arsenal tecnológico eles podem evitar o chamado overreaching não funcional. Que é aquele ponto perigoso onde o excesso de treino e a falta de recuperação começam a destruir a musculatura do cara em vez de construir força. Isso mesmo. A grande ironia de tudo isso é que esse nível de microgerenciamento de dados acaba, na grande maioria das vezes, gerando muito mais ansiedade e estresse crônico do que o próprio treinamento físico na academia. A pessoa acorda, olha o relógio, vê que a bateria está baixa e já se sente cansada antes mesmo de levantar. É um efeito nocebo absurdo. E aí, acho que o grande triunfo pragmático deste estudo que a gente analisou, que acompanhou um atleta por quase um ano, é a democratização desse conhecimento da elite científica, sabe? Totalmente. Fica muito evidenciado ali que ferramentas 100% analógicas, com custo financeiro literalmente zero, são assustadoramente precisas. Mas isso, claro, quando o praticante desenvolve a honestidade e a consistência consigo mesmo, né? Sim, tem que ser honesto no relato. Sim. A multiplicação ali super simples, da duração do treino em minutos, pela intensidade sentida de 0 a 10 ao final, aliada com aquele questionário diário rapidinho sobre o sono, a dor, a fadiga. Cara, isso compõe um panorama de dados perfeitamente funcional para qualquer um. Não precisa de agulha. Se conectarmos isso ao cenário maior de como a adaptação humana funciona, eu diria que a lição crucial aqui sobre a intenção. Como assim? Monitorar dados de saúde, seja no papel ou no aplicativo, não deve nunca ser um exercício puro de vaidade. E com certeza não é um troféu invisível para mostrar para os amigos no fim de semana a sua grande capacidade de sofrimento. A coleta contínua da própria percepção de esforço serve para identificar padrões ocultos no nosso próprio comportamento. Ah, entendi. Olhar de longe e ver a tendência. De forma irresponsável e, mais importante ainda, ter a maturidade emocional gigante para introduzir aquele dia a mais de descanso na rotina antes que uma ruptura no tendão patelar faça isso de forma compulsória e dolorosa por você. Os dados servem para embasar a decisão mais difícil no esporte e, honestamente, na vida. A decisão de saber a hora de desacelerar. É usar a métrica para domar o próprio ego. Sensacional. Bom, recapitulando a jornada da nossa investigação de hoje, para quem está com a gente até agora, Vamos lá. a gente navegou pelo desafio colossal de tentar quantificar uma modalidade esportiva caótica e multidimensional. Vimos como uma coisa tão simples quanto a percepção subjetiva de esforço consegue revelar o desgaste celular oculto muito melhor do que a simples contagem de repetições ou de carga na barra. A tal da temperatura da cozinha. Isso. Exploramos também a teoria clássica das zonas matemáticas de risco com o ACWR e compreendemos juntos que uma enorme carga crônica constrói uma armadura fisiológica tão densa, capaz de absorver impactos que seriam inimagináveis para a maioria. O dimmer da resiliência, né? Perfeito. E por fim, adentramos os meandros da neurociência e da habituação profunda, onde vimos que o cérebro humano demonstra essa habilidade fenomenal de recalibrar a percepção da dor extrema, normalizando o que antes era impossível para não surtar. Tudo isso comprovando, no final das contas, que o autoconhecimento rigoroso ainda supera os laboratórios milionários na missão de prevenir um colapso.
Foi, de fato, uma jornada muito reveladora sobre a verdadeira e espantosa elasticidade do corpo humano quando ele é submetido a estressores graduais e muito bem direcionados. Com certeza. E, sabe, para encerrar nossa análise, há um eco aqui que ressoa silenciosamente muito além daqueles 38 relatórios semanais que a gente leu neste estudo. Que eco! Nós vimos com clareza como o cérebro e o corpo de uma atleta de ponta se reprogramam brutalmente para aceitar e até prosperar num ambiente de estresse quase letal, tornando aquela dor extrema o seu mais absoluto novo normal. Sim, o novo padrão dela. Mas a biologia, a gente sabe, ela é implacável e sempre mantém o seu próprio livro de registros. A conta chega. Então a pergunta que fica é: o que acontece com a intrincada arquitetura neurológica e com as articulações hiperadaptadas de um atleta de elite, digamos, 10, 20 anos após o fim das competições? Nossa, essa é uma reflexão profunda. Será que um cérebro que se acostumou a silenciar alarmes vermelhos diários para suportar o insuportável perde para sempre a capacidade de sentir a sutileza e as pequenas alegrias do cotidiano, fazendo com que uma vida normal e tranquila pareça assustadoramente monótona, dormente? É um perigo real da habituação, né? E fisicamente, será que o sistema nervoso central, quando finalmente é privado daquela avalanche diária de adaptação crônica, permite que as faturas e os boletos atrasados daquela armadura invisível sejam finalmente cobrados com juros? É uma reflexão inevitável sobre os ecos fisiológicos que as nossas escolhas mais extremas deixam gravadas no corpo, muito, mas muito tempo depois da última repetição. Fica aí um convite silencioso à reflexão sobre onde exatamente a gente escolhe colocar os nossos próprios limites. Perfeito.